Muito boa tarde a todos e a todas, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 30 de dezembro de 2025, estamos começando a nossa última reunião semanal da programação do ano de 2025. Eu me chamo Leonardo Tristão, faço parte aqui da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, a PRH, e irei coordenar, conduzir a reunião de hoje, tá? Vocês já sabem, mas não custa repetir, a nossa reunião é dividida em 3 blocos. Cada bloco tem apresentações aqui por parte do ONS, e ao final de cada bloco a gente tem um intervalo, e a cada intervalo, depois de cada intervalo, vocês vão ser respondidas as perguntas que vocês podem mandar ao longo da reunião, tá? Nosso primeiro bloco de apresentação começa com informações mais de recursos hídricos e meteorologia e operação hidráulica. Nosso segundo bloco de apresentação parte ali para as condições de avaliação, de previsão de carga, tanto para o PMO quanto para a revisão semanal, limites elétricos e principais intervenções elétricas. Hoje a gente conta com uma apresentação extra sobre a avaliação das mudanças no perfil de curva de carga devido à inserção do REDS na rede de distribuição. E por último, a gente tem a apresentação das intervenções energéticas relevantes, resultados do PMO e a política operativa, tá? Sem mais demora, vou convidar a Aline para fazer a apresentação da previsão meteorológica. Aline, a palavra é sua. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os presentes. Eu peço só um instante para compartilhar a apresentação. Prontinho, acredito que todos já estejam vendo. Dando início, então, das condições de tempo, falando inicialmente sobre as condições de tempo da semana anterior, da semana operativa do dia 20 ao 26. O grande destaque dessa semana foi a presença de uma massa de ar quente e seca, pegando aí a região sudeste. Por conta disso, houve um bloqueio aí da atmosférica, com a precipitação ficando restrita aos extremos do país, com as bacias da região sul, com ocorrência de precipitação devido às áreas de estabilidade, e na região norte, a permanência de pancadas de chuva. Na parte central, como eu comentei, essa massa de ar seco inibiu a precipitação nessas regiões. Por conta disso, aqui na imagem da direita, os maiores totais estão justamente nesses dois locais, nas bacias da região sul, especialmente aí no Jacuí, no Uruguai, e nas bacias da região norte, especialmente aí para o Madeira. Agora, já passando para essa semana em curso, para essa semana operativa em curso, que está aí no intervalo que se iniciou no dia 27, vai até o dia 2. Para ilustrar, eu trouxe aqui a previsão da semana passada para essa semana em curso, onde ainda tinha essa permanência dessa massa de ar seco, fazendo com que a ocorrência de precipitação ficasse mais restrita às regiões sul e as pancadas de chuva na região norte. Por conta dessa massa de ar quente e seco, teve temperaturas elevadas ainda na semana anterior e permaneceu nessa semana operativa com temperaturas elevadas na região sul, sudeste, parte do centro-oeste. No decorrer dessa semana, a gente já vem observando algumas pancadas de chuva ocorrendo na região centro-oeste e sudeste, mas essa precipitação ela é mais distribuída e ocorre em forma espancada mesmo, de forma irregular. Por conta disso, aqui é observado desses últimos dias, né, do dia 27 até o dia de ontem, 29. Por conta disso, então, essa permanência aí da precipitação restrita, especialmente nas bacias do sul, para o Rio Grande do Sul, e as pancadas de chuva ocorrendo ali no Madeira. Como eu comentei, devido a esse bloqueio atmosférico, o grande destaque desse período aí da semana anterior e essa semana em curso, é a onda de calor que se iniciou aí no dia 23 e vem ocorrendo aí, eh, abrangendo aí a parte da região sul, e também o sudeste, parte da região centro-oeste, onde foi observado recorde na temperatura. Em Curitiba, recorde em dezembro, no dia 26, com uma máxima de 34,3. E em São Paulo, onde nesse mês de dezembro teve 3 recordes seguidos, né? No dia 25, 26, 28, onde no dia 28, na estação de Mirante de Santana, observou uma máxima de 37,2 graus Celsius. Por conta dessas temperaturas elevadas, trouxe um desconforto térmico. Aqui, nos gráficos da direita,
Então, é uma evolução do dia 23 até o dia 28, onde a linha vermelha é a temperatura máxima e a cinza é o cálculo do desconforto térmico. A imagem, o gráfico de cima é para uma estação de São Paulo e o gráfico inferior é para uma estação do Rio, de Guaratiba. Então, é possível observar que nesse período teve um desconforto térmico superior a 30 graus Celsius em grande parte do dia, tanto para São Paulo quanto para o Rio. Agora, já falando da previsão de precipitação para a próxima semana operativa, pegando o período do dia 3 ao dia 9, o que acontece nessa semana é que tem uma inversão do que a gente vem observando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, onde para a próxima semana os maiores acumulados de precipitação estão aí nessa faixa da região norte, centro-oeste, sudeste. Isso se dá devido à atuação de uma frente fria. Essa frente fria ela vai atuar, ela vai se deslocar pela região sudeste nesse final de semana. Por conta do avanço dessa frente fria, tem a organização de nebulosidade e também acarreta essa precipitação no início da semana e no decorrer da semana operativa, nessa faixa, pegando aí a região norte, centro-oeste, sudeste. Por conta disso, os três modelos eles estão bem correlacionados e os maiores totais de precipitação que os modelos estão vendo justamente então para a região sudeste, especialmente aí para a bacia do Paranaíba, para o trecho montante de Três Marias e também precipitação elevada nas bacias do norte, nas bacias da região norte, especialmente aí no trecho alto. Em relação à região sul, com essa mudança de perfil, a região sul apresenta totais de precipitações inferiores para a próxima semana. Aqui continuando falando ainda da próxima semana operativa para a previsão. Como eu comentei, essa frente fria ela vai mudar o perfil, as temperaturas vão estar em declínio, especialmente aí em Curitiba, nas capitais da região sul e também em parte da região centro-oeste. Essas temperaturas vão apresentar declínio a partir do final de semana, a partir do sábado. Por conta disso, na próxima semana, as temperaturas vão estar mais amenas, vão estar em declínio nessas regiões. E também, eu também trago como destaque aí o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que elas vão estar estáveis, mas vão apresentar um leve declínio para a próxima semana. Em relação ao solar, devido então ao aumento da nebulosidade que vai se dar na próxima semana na região sudeste, tem um declínio da solar em São Paulo e em Minas, e a eólica para a próxima semana vai estar estável, vai estar estável na média. A eólica ela deve iniciar aí o final de semana e o início da semana com uma eólica mais baixa, terminar a semana com uma eólica mais elevada, mas na média a eólica vai estar estável. Era isso que eu tinha para apresentar. Feliz Natal a todos e devolvo a palavra para o Léo. Agradeço, Aline. Agora eu convoco a Ana Luísa para falar um pouquinho da previsão hidrológica. Ana Luísa, a palavra é sua. Léo e a todos os presentes, boa tarde. Eu vou pedir só um minuto para compartilhar minha tela e dou início à apresentação. Acredito que todos já estejam visualizando. Vou colocar só em modo apresentação. Bom, dando início aqui à apresentação pela previsão hidrológica, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente consegue observar que os valores verificados de Enon apresentam uma trajetória de recessão após um período de ascensão no início do mês de dezembro. Atualmente, a Enon encontra-se em 72% da MLT, e para as próximas semanas a tendência, né, de manutenção desse patamar, com uma possibilidade de reversão nas vazões. Com isso, a previsão mensal foi revisada para 82% da MLT, correspondendo ao percentil 27 do histórico. Avançando de forma individualizada pelas bacias do subsistema, a gente tem aqui um comportamento bastante semelhante entre elas, né? De modo geral, em todas as bacias, as vazões observadas nos últimos dias de dezembro encontram-se em fase de recessão, né? E a tendência para as próximas semanas é de continuidade desse movimento, com posterior tendência de recuperação nas vazões. A bacia do Rio Grande, ela apresenta atualmente em torno de 46% da MLT, com a previsão mensal revisada para 69% da MLT, correspondendo ao percentil 26 do histórico. Já a bacia do Rio
Paranaíba, a ENA encontra-se em 42% da MLT, e com a previsão mensal atualizada em 66% da MLT, correspondendo ao percentil 19 do nosso histórico. Já na parte inferior, a gente tem aqui a bacia do Rio Paranapanema, em que os valores de ENA atualmente encontram-se em 63% da MLT, e com a previsão mensal atualizada para 95%, correspondendo ao percentil 62. Por fim, a gente tem aqui a bacia do Rio Paraná, registrando ENA atualmente em torno de 88% da MLT, e com a previsão mensal revisada para 90%, representando o percentil 41 do histórico. Avançando aqui para o subsistema sul, né, a gente consegue visualizar uma variabilidade maior nas vazões ao longo do período, com movimentos alternados de elevação e recessão. A ENA atualmente apresentou uma recente recuperação, né, atingindo valores de 90% da MLT. E para as próximas semanas, a previsão indica uma continuidade, né, dessas oscilações em torno da média, com uma possibilidade de redução nas vazões ao final do horizonte analisado. A previsão mensal foi revisada para 104% da MLT, posicionando ali no percentil 64 do nosso histórico. Analisando também de forma isolada as bacias, né, do subsistema sul, começando ali pelo Rio Iguaçu, as vazões apresentaram elevação ao longo do mês de dezembro, seguida por um movimento de recessão nos últimos dias. A ENA observada encontra-se atualmente em torno de 48% da MLT, e para as próximas semanas a previsão indica uma leve recuperação no curto prazo. Com isso, a previsão mensal ela foi revisada para 90% da MLT, estando no percentil 56 do histórico. Do lado direito, a gente tem a bacia do Rio Jacuí, em que o comportamento é marcado por uma elevada variabilidade, né, com picos significativos de vazão registrada ao longo do período. A ENA observada atingiu valores elevados recentemente, né, em torno de 292% da MLT. E para as próximas semanas, a tendência é de recessão. A previsão mensal foi revisada para 149% da MLT, correspondendo ao nosso percentil 77 do histórico. E por fim, aqui a gente tem a bacia do Rio Uruguai, em que a gente consegue acompanhar uma trajetória predominantemente recessiva após alguns picos registrados no início do período de dezembro, com a ENA atualmente em torno de 107% da MLT, e para as próximas semanas, com a previsão indicando uma manutenção das vazões em patamar próximos à média, com oscilações bem pontuais. A previsão mensal foi revisada para 117% da MLT, correspondendo ao percentil 69 do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, temos aqui uma trajetória de gradual elevação das vazões, né, com a ENA atualmente em 54% da MLT, e para o horizonte das próximas semanas, a previsão indica uma manutenção desse patamar, com possíveis oscilações ao longo do período. Com isso, a previsão mensal ela foi atualizada para 48% da MLT, representando o percentil 12 do histórico. Seguindo para o subsistema norte, conseguimos observar um comportamento semelhante, né, com vazões graduais, e com a ENA atingindo 100% da MLT. Para a próxima semana, a tendência é de continuidade, né, desse movimento de alta, sendo a previsão mensal revisada para 90% da MLT, correspondendo ao percentil 48 do histórico. A bacia do Tocantins, por sua vez, as vazões apresentam uma recuperação ao longo do mês de dezembro, com uma ENA atualmente 77% da MLT, e a previsão para as próximas semanas indica uma manutenção do patamar atual, com possíveis oscilações, e com a previsão mensal sendo revisada para 68% da MLT, correspondendo ao percentil 21 do nosso histórico. Olhando agora para o nosso território nacional como um todo, né, a gente consegue observar destacados em verde ao norte as bacias do Araguari e o Atuamã, e ao sul as bacias do Antas, Uruguai e Jacuí, com previsões chegando a 120% e 160% da MLT, sendo algumas delas com previsões acima de 160% da MLT. Seguindo, nós temos as bacias do Madeira e Tapajós, destacadas em azul, como também o Xingu e Jari, na região norte ali. E ao sudeste, nós temos o Doce, com previsões entre 80% e 120% da MLT. Em tons alaranjados, destacam-se a grande maioria das bacias, né, como a do Tocantins, Paranaíba, Grande, o Paraná e até o Tietê, com previsões variando entre 40% e 80% da MLT. E, por fim, ali em tom mais avermelhado, encontra-se a bacia do Paraguaçu e Capivari, com previsões abaixo de 40% da MLT para a próxima semana.
Avançando, no gráfico à esquerda nós temos análise da evolução mensal, né, do mês de janeiro, em que a gente consegue observar uma recuperação nas vazões nos subsistemas Sudeste e Norte, destacando-se o Sudeste de uma maneira mais representativa. Em contrapartida, nós temos o subsistema Sul e Nordeste, em que as vazões estão relativamente estáveis, sem grandes variações significativas. No gráfico à direita, a gente tem a evolução da previsão mensal para os subsistemas, começando pelo Sudeste, em que a estimativa inicial era de 83% da MLT no PMO, reduziu para 82% nessa revisão 1. O subsistema Norte, a gente consegue observar que houve uma leve elevação, uma previsão evoluindo de 85% no PMO, indo para 92% na revisão 1. O Nordeste, por sua vez, registrou uma redução, né, na estimativa, passando de 55% no PMO, chegando a 48% agora na revisão 1. E, por fim, a gente tem aqui o subsistema Sul, em que apresentou a maior variação, com uma previsão mensal indo de 75% da MLT no PMO e chegando a 104% na revisão 1. Com isso, eu encerro minha parte, Léo, devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Ana. Agora eu vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Eu imagino que já deva estar em tela. Semana curtinha, então não tem muita novidade. Vou passar bem rápido aqui sobre a agenda das salas de crise e acompanhamento, lá capitaneada pela ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Lembrando que essas reuniões são gravadas e ficam disponíveis lá no YouTube, no canal da agência, tá? Paranapanema, próxima reunião no dia 20 de janeiro. Paraná, no finalzinho de janeiro, dia 29, a gente tem uma próxima reunião. São Francisco, dia 6 de janeiro. Tocantins ficou marcado aí para o dia 22 de janeiro. O Sul, dia 28 de janeiro. O Norte, também no início do mês de janeiro, dia 8. Alto Paraguai, há uma previsão aí de uma nova sala no dia 21 do 1, 21, finalzinho de janeiro. E o Doce também na primeira semana de janeiro, a gente no dia 7 vai ter uma reunião. O GAOPS também está marcada aí uma reunião para o dia 13 de janeiro, tá? Passando agora para a operação de UPA e Porto Primavera, também não há muita novidade. Tanto o UPA quanto o Porto Primavera foram minimizados, vem operando nas suas defluências mínimas. Porto Primavera já atingiu aí perto do seu valor mínimo de 3.900, então vem operando próximo desse valor, 3.980, com essa tendência de ficar próximo de 3.900, tá? E com isso também, Jupiá vem muito próximo aí do seu valor mínimo de defluência, 3.300, vem operando perto desse valor, 3.322 metros cúbicos por segundo. Com isso, eu encerro os principais destaques aqui da operação hidráulica. Esse também é a nossa última apresentação nesse primeiro bloco. Daqui 5 minutos, a gente tem o nosso intervalo agora de 5 minutos e a gente volta a seguir respondendo as perguntas que chegaram no chat, tá? Então, até logo, a gente já volta em 5 minutos. Boa tarde novamente. Vamos dar início ao nosso segundo bloco de apresentação. Agora temos duas apresentações por parte da gerência de carga. E depois a gente tem uma apresentação por parte da gerência de intervenções, mostrando os principais limites elétricos, as principais intervenções elétricas, tá? Então, para dar continuidade às apresentações, eu vou convidar o Carlos para fazer a apresentação da previsão de carga para revisão semanal. Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação. Imagino que todos estejam vendo a minha tela. Bem, vou fazer a apresentação de previsão de carga para a programação semanal, nessa primeira revisão de janeiro. E, como de praxe, eu vou iniciar a apresentação falando sobre as premissas meteorológicas. Então, primeiro, falando das capitais que compõem o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nessa semana atual, nós tivemos manutenção das temperaturas médias nas capitais, apesar delas estarem bem elevadas, como a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, principalmente. E para a próxima semana, a previsão é de diminuição das temperaturas médias, tanto no Rio, Belo Horizonte e São Paulo também, e uma precipitação maior do que nessa semana vigente. Então, são informações que vão impactar bastante a carga da próxima semana, né? Então, o fator temperatura ele vai ser bastante importante para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste como um todo. Já no subsistema Norte e Nordeste, na semana atual, nós tivemos temperaturas estáveis em todas as capitais, e para a próxima semana, como a gente tem visto
anteriormente, né, estabilidade nas temperaturas máximas e precipitação em relação à semana atual no Nordeste, e já na região Norte a gente tem a precipitação mais elevada. E por fim, subsistema Sul, na semana atual a premissa, né, que ocorreu foram de temperaturas estáveis em todas as capitais e para a próxima semana, a sinalização é de declínio de temperatura em Curitiba, não é uma temperatura tão relevante quanto a Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. É interessante reforçar que Rio de Janeiro e São Paulo têm uma expectativa de diminuição na temperatura máxima média de 6 graus e Belo Horizonte de 8 graus, então você, assim, tem um impacto, muito forte, né. Em Curitiba esse declínio ele já é um pouco mais suave. As outras capitais seguem estáveis com precipitação menor que a semana vigente. E aí, quando a gente olha o gráfico acima, o gráfico da carga verificada, né, lembrando que essa é uma expectativa de fechamento, e a gente vai fechar a semana, na sexta-feira, então existem alguns dias ainda para fecharem a semana, o que faz com que a carga dessa primeira semana ela possa sofrer algum tipo de alteração. Então, essa expectativa de fechamento ela está em 82.290 megawatts médio. E aí, isso, equivale a um desvio de 1,54%. Então a gente vai ver que o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Norte foram os que acabaram mexendo um pouco com a questão do desvio, e aí, para a segunda semana, foram feitas algumas atualizações, e essas atualizações elas, fizeram com que a previsão de carga para a segunda semana, ela ficasse em 83.100 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de menos 0,14%, né, quando a gente faz o comparativo de revisão do PMO, nessa primeira revisão, versus o PMO original, que é a revisão zero. E aí agora passando para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como eu comentei anteriormente, nessa semana operativa nós tivemos temperaturas muito elevadas, e isso fez com que a carga fosse para um nível que é um nível bastante elevado, muito por conta dessa questão do calor. E dada a premissa meteorológica da próxima semana, e ainda também, uma volta da atividade industrial, que também não acontece de uma hora para outra, isso faz com que a carga ela se mantenha num nível que a gente possa, entender que ela fica próxima da primeira semana, e também tem a questão de maior precipitação nas capitais que compõem o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, então não foi feito nenhum tipo de atualização da segunda até a sexta semana. E aí quando a gente olha a variação de revisão do PMO versus PMO, a gente tem um valor de 0,21%. Passando agora para o Subsistema Sul, eh, teve um desvio de 0,5%, com uma expectativa de fechamento de 13.706 megawatts médio. Esse valor é um valor também em que a gente pode ver que as temperaturas, eh, nós tivemos temperaturas elevadas, e mesmo com essa prerrogativa de diminuição de temperatura em Curitiba, a gente entende que faz sentido nessa nenhum tipo de atualização para essa segunda semana. Então, nós mantivemos as nossas premissas da segunda à sexta semana, e esse valor para a segunda semana ficou em 14.967 megawatts médio, né. E, quando a gente olha essa variação do PMO versus o PMO original, a gente tem uma variação muito pequena, né, de 0,03%. A gente entende que, a variação de temperatura, quando a gente compara com as capitais do Sudeste e Centro-Oeste, ela é muito menor, né. Então, esse crescimento ele acaba tendo um impacto um pouco mais relevante, né, quando a gente olha as capitais do Sudeste e Centro-Oeste, porque está tendo uma diminuição de temperatura muito forte, mais precipitação. Já nas capitais que compõem a região sul, vai ter, a premissa de menos precipitação. Então, esses são os principais motivos, né, dessa segunda à sexta semana. Passando agora para o subsistema Nordeste. Subsistema Nordeste, a gente pode ver que nessa primeira semana nós tivemos um desvio de 0,39%,
o que corresponde a uma expectativa de fechamento de 13.851 megawatts médio. Lembrando que essa primeira semana, ela está muito próxima das semanas, antes do Natal, então a gente pode ver que a carga ela está, num patamar muito próximo, e isso foi uma das premissas para a gente fazer uma atualização na carga da segunda semana. Então, nós fizemos essa atualização, a carga, da segunda semana como previsão, ficou em 13.940 megawatts médio, e da terceira até a sexta semana, nenhum tipo de ajuste, o que reflete bastante nessa variação de menos 0,77%. E por fim, agora o Subsistema Norte. O Subsistema Norte, nós tivemos uma semana em que está muito impactada pela semana anterior. Então essa primeira semana a gente pode ver, a carga na semana antes da semana operativa vigente estava na casa dos 7.700 e agora teve uma pequena retomada, chegando na casa dos 8.100. Então esse é um fator que impactou bastante, né, e também isso reflete para a segunda semana, então foi feita uma atualização em que a carga, eh, foi atualizada, né, nesse valor de menos 4,44%, e aí das semanas 3 a 6 nenhum tipo de novidade, tá. E isso acabou sendo uma variação um pouco mais relevante, né, porque foi uma atualização na casa dos 4%. Então essa variação ela ficou em 1,29% quando a gente faz esse comparativo revisão do PMO versus PMO. Bem, era isso que eu tinha para apresentar, fico à disposição. Boas festas a todos. E, Leonardo, passo a palavra aí de novo para você. Muito obrigado, Carlos. Dando continuidade às apresentações, eu convido o Douglas para fazer a apresentação sobre a variação das mudanças no perfil de curva de carga. Douglas, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou começar aqui o compartilhamento. Bem, essa apresentação aqui será um pouco diferente do que nós rotineiramente fazemos ao longo dessa reunião aqui semanal. O objetivo dessa apresentação é basicamente apresentar para vocês de forma inicial um trabalho que nós tivemos desenvolvendo ao longo de 2025 e estamos aí em fase de conclusão e esperamos finalizar aí no primeiro trimestre de 2026. Porém, nós já trazemos aqui uma forma de spoiler para vocês, alguns resultados parciais do que nós observamos ao longo do nosso trabalho. Então vamos lá, né? Eu acho que é de conhecimento geral que nós estamos vivendo num período marcado por uma transição energética, com cada vez mais sendo utilizados os recursos distribuídos. Um destaque para o recurso distribuído aí da MMGD, que nós tivemos um crescimento exponencial ao longo dos últimos anos. Nós fomos muito felizes em começar a estudar esse recurso um pouco antes do seu boom, e com isso nós não fomos pegos de surpresa. Então, nós tivemos esse aprendizado e estamos trazendo esse aprendizado de sempre tentar antecipar os possíveis impactos da utilização desses recursos na nossa curva de carga. Então, com isso, né, nesse cenário de transição energética, além do crescimento dos recursos energéticos distribuídos, nós temos também um crescimento exacerbado da mobilidade elétrica. Nós temos aí relatos da BVE que nos últimos anos nós temos recordes de emplacamentos de veículos elétricos, e tudo isso colabora ali para uma alteração dos perfis da curva de carga, com impactos tanto na energia quanto na demanda. E dessa forma, né, o desenvolvimento de estudos com objetivos de desenvolver metodologias e antecipar os possíveis efeitos dos RED na carga se torna extremamente indicado. E com isso, ao longo desse ano, nós desenvolvemos aí 2 estudos, basicamente. Um, que é o projeto de melhoria da estimativa de micro e mini geração distribuída, e o outro que nós iniciamos nesse ano, ainda não iremos apresentar os resultados aqui, mas nós já iniciamos a estudar sobre os impactos dos veículos elétricos na curva de carga. Opa, passei 2 slides. E para isso, né, nós tivemos um desenvolvimento de uma parceria estratégica. Essa parceria foi com a GIZ, eu não vou falar esse nome aqui em alemão, mas a GIZ, ela nos disponibilizou alguns recursos, e esses recursos foram utilizados com o objetivo de desenvolver e aprimorar as metodologias utilizadas aqui por nós do ANS na representação da MMGD, tanto na previsão quanto na estimativa, né?
No ano de 2024, nós realizamos o primeiro workshop do resultado da fase 1 desse projeto, digamos assim, e agora nós estamos na segunda fase, onde visa melhorar a representação da MMGD, e essa fase encontra-se em etapa de conclusão. Eu já destaquei, né, que nós pretendemos realizar o workshop de resultados ali no primeiro trimestre de 2026, e já destaco aqui quais foram as variáveis de estudos que nós atacamos nessa segunda fase, sendo basicamente uma tentativa, né, de uma melhor representação do performance ratio. Atualmente, nós temos um performance ratio ali fixo, independente do subsistema, independente da hora, e nós estamos numa etapa aí de diagnóstico para ver se nós conseguimos melhorar a representação desse índice. Esse índice, é claro, né, ele tenta reproduzir inúmeros fatos, como perda técnica ali na hora da conversão da energia, direcionamento dos módulos, condições de manutenção e tudo mais. Isso se torna um grande desafio representar tudo isso ao longo de um fator somente, porém nós estamos tentando e nós pretendemos apresentar aí ao final do estudo uma variação desse performance rate, não fixo, como nós temos atualmente, mas sim o performance rate variando ali por região e pela hora do dia. Lembrando que nós estamos nessa etapa aqui de diagnóstico, e aqui nós estamos de uma forma bem conservadora, de forma a garantir que quando essa alteração seja operacionalizada, nós tenhamos uma maior segurança dessa mudança metodológica. E um outro ponto que nós temos atacado ao longo desse estudo da fase 2 é o início da representação do Inverter Loading Ratio, que é basicamente o sobredimensionamento dos módulos em relação ao inversor. Esse sobredimensionamento ele faz com que altere o perfil de geração, mas ele não altera a potência máxima de geração, né? Ele só altera o perfil. É como se nós estivéssemos saindo de um perfil de geração daquela curva do sino, bem teórico, e transformando essa curva numa curva mais achatada. E aqui nós destacamos os resultados preliminares do IRL. Como eu destaquei, né, ao aplicarmos em ILR, os estudos teóricos eles demonstram que esse ILR pode variar de 0,5 até, em alguns casos, 50%, 1,5. Nesse estudo preliminar, nós consideramos um ILR de 1,2 e aqui nós já observamos que essa curva ela já se torna um pouco mais quadrada frente à curva média de geração que nós utilizamos atualmente, que é esse perfil em verde. E esse efeito, né, ele surge uma alteração direta na nossa representação do perfil da carga global. Do lado direito, nós trazemos um perfil, a linha contínua representando o perfil que nós temos atual. Aqui um exemplo para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, um dia de semana, né, um dia útil, um perfil típico. E a linha tracejada seria o perfil típico da carga global ao considerarmos o efeito do ILR na geração de MMGD. Então, nós observamos aqui um incremento um pouco maior antes da hora do almoço. No horário do pico de geração não existe incrementos, porém ele volta a ter incrementos a partir ali do horário fora pico da geração, até chegando no horário que não tem mais geração distribuída. E aqui nós destacamos, né, que todos os resultados aqui são preliminares, nós iremos apresentar os resultados finais em workshop, e quando nós formos aplicar isso em nossas metodologias, nós vamos ter o grupo no CT PMO-PLD, o GT-MMGD, onde nós desejamos, né, contar com a ampla participação de vocês, a gente, sempre tendo a possibilidade de discussões enriquecedoras, para nós incorporarmos essas variações, nessas alterações, digamos assim, de uma maneira segura para todos. E aqui, a apresentação é bem curta, é só para destacar esses efeitos. Nós já chegamos à fase final, né? Nós destacamos que o avanço dos REDs, ele transforma o perfil de carga global e demanda aí constantes atualizações das nossas estratégias de representação, e nós temos feito isso desde da iniciação da MMGD, né, dos estudos de MMGD. Cada vez mais a captura de variações no comportamento de consumo em função dessas tecnologias, ela se torna indicada, e nós estamos seguindo linhas de estudos nisso, e destacando, por fim, que a transição energética exige ferramentas cada vez mais sofisticadas para a representação adequada da complexidade crescente aqui do nosso SIM.
E é claro, né, nós temos esses novos desafios e ainda nós temos alguns desafios futuros e próximos passos dos nossos estudos. Aqui nós destacamos, né, os veículos elétricos, tanto leve quanto pesado. Nesse ano nós fizemos um estudo inicial e preliminar. Nós estamos aguardando nós obtermos mais dados sobre o carregamento de veículos elétricos. Nós desenvolvemos também ao longo de 2025 uma parceria com uma empresa que tem disponibilizado informações aqui para nós de carregamento de veículo elétrico e nós temos utilizado bastante essas informações. Porém, na época do desenvolvimento da nossa metodologia, do nosso estudo, né, digamos assim, nós tínhamos poucos meses de dados verificados de carregamento e nós esperamos aí, com o passar do tempo, tornar cada vez mais robusto o nosso estudo, dada a quantidade maior de dados que nós teremos para análise. Seguindo, né, nós pretendemos a finalização da fase 2 do GIZ, que eu destaquei ao longo dessa apresentação, e nós iremos apresentar, assim como nós fizemos na fase 1, nós iremos apresentar isso no workshop de finalização, e se seguirmos por um passo de melhoria da nossa metodologia, nós iremos também discutir com vocês, a gente, no CTPMO-PLD, seguindo todo o rito de modificação meteorológica que nós já aderimos. E, por fim, nós destacamos aqui dois heads, né? Seja dos veículos elétricos, seja da MMGD, mas nós sabemos que temos outros heads e nós temos aí a pretensão de continuar estudando e implementamos novas metodologias que visem uma melhor representação da nossa carga, né? E como sempre, destacando mais uma vez que esses estudos também terão grupo no CTPMO-PLD, CGT específico do RED em questão, quando nós desejarmos implementar a metodologia sobre ele, e nós pretendemos e desejamos, né, que todos vocês, agentes, participem ali junto conosco para enriquecer as nossas discussões e tornar cada vez mais robusta a nossa representação. Aqui eu dei um spoiler sobre o que nós esperamos aí para o próximo ano de 2026. Eu agradeço a atenção de todos, desejo em nome da PEC, em nome de todos, um feliz ano novo para todos, que seguimos 2026 com muito trabalho e mantendo a parceria. Agradeço mais uma vez a atenção e retorno a palavra para você, Leonardo. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Dando continuidade às apresentações, eu convido o Henrique para fazer a apresentação dos limites elétricos, principais intervenções elétricas. Henrique, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar o material aqui com vocês. Por favor, me avisem quando chegar. Já está em tela, Henrique. Bom, pessoal, para essa semana, nós não temos nenhuma intervenção com impacto energético a ser destacada aqui no PMO. A única menção que a gente faz é que, assim como foi feito para o Natal, para o período das 0 horas do dia 31 de dezembro às 24 horas do dia 1º de janeiro, vão estar proibidas qualquer intervenção que acarrete corte de carga ou traga risco de corte de carga, e também serão implementadas as diretrizes previstas na Carta DELP 1983 de 2025, para o período entre 18 horas do dia 31 de dezembro às 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Com isso, eu encerro aqui a minha participação e devolvo a palavra para você, Leonardo. Agradeço, Henrique. Com isso, a gente encerra nosso segundo bloco de apresentação. Chegaram algumas perguntinhas, a gente vai analisar e daqui 5 minutos a gente retorna com as perguntas e a continuidade da reunião, tá bom? Então, até 5 minutos. Boa tarde novamente, pessoal. Está de volta para o nosso terceiro bloco de apresentação. Chegaram algumas perguntas, eu vou fazer a leitura. Primeira pergunta, deixa eu aumentar aqui. Primeira pergunta foi do Leandro Vitor Ferrari, tá? Boa tarde. A ENA do Rio Grande do Sul está maior do que a previsão do PMO? Para a próxima semana operativa deve permanecer estável? Para responder essa pergunta, eu peço ajuda da Ana Luísa. Luíse, por favor. Boa tarde, Leandro. Obrigada pela sua pergunta, primeiro. Respondendo a sua pergunta de forma bem específica, a gente não calcula a N específica para o Rio Grande do Sul. O que a gente tem é um produto chamado Relatório Definitivo, que a gente publica no Sintegre, e lá a gente tem os dados da previsão semanal de uma maneira mais individualizada para cada um dos reservatórios, para os subsistemas e para as bacias. Então, eu sugiro que você busque esse relatório para obter a informação de uma maneira mais detalhada e qualquer coisa a gente tem o portal de dúvidas, caso não tenha ainda sido contemplado. Tá bom? Obrigada.
Obrigado, Ana. Tem mais duas perguntas aqui, do Renato de Souza Brito e do André Duque. São perguntas que são similares, eu vou fazer a leitura junto, para que a gente possa fazer a resposta compartilhada aqui, tá? Começando com a pergunta do Renato. Prezados, boa tarde. Novamente, essa semana temos observado grande diferença entre a carga prevista e a observada. Por exemplo, no IPDO do dia 29 de dezembro, houve uma variação na previsão da carga versus verificada de menos 5 gigawatts médios. Houve uma variação na previsão. Perdão. Também observamos que houve uma redução de despacho térmico no valor de menos 1.000 megawatts médios. Quais fatores impactaram nessa diferença de carga observada? Com a previsão de carga alta, tivemos um resultado no CMO médio acima de R$ 400 por megawatt-hora, com picos aproximados aos R$ 1.000 por megawatt-hora. Podemos considerar que esse erro na previsão de carga levou a uma elevação anômala nos preços, visto que certamente teríamos um despacho térmico bem mais próximo da operação real, se a previsão de carga fosse mais assertiva. Passando para a segunda pergunta aqui do André Duque. Prezados, boa tarde. A previsão de carga para o dia 29 ficou consideravelmente fora do que foi observado. Qual justificativa colocada para essa previsão baseou-se em aproximar o comportamento da carga com o verificado na semana recorde de fevereiro de 2025. Mesmo que o dia previsto tivesse características diferentes de um dia de fevereiro, quais outras alternativas poderiam ter sido consideradas para a melhor performance da operação assertiva do Prev Carga D100 para o dia 29? Para essas duas perguntas, eu convido o Fausto para nos ajudar na resposta. Fausto, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou tentar responder aqui essas duas perguntas pelo lado da previsão de carga. Em relação à questão da programação, evidentemente, o resultado de CMO, isso é com a programação, tá? Não é com a previsão de carga. São áreas independentes, nós fazemos a previsão, passamos para a programação junto com os demais insumos, que ele vai lá fazer a melhor programação possível. O resultado é da programação. Em relação especificamente à programação de carga, previsão de carga, na segunda-feira, que você está falando, dia 29, até imaginei que você ia falar também no sábado, foi exatamente ao contrário, né? Você foi ver que no sábado, a demanda máxima do sábado foi praticamente a mesma da segunda-feira. Você vê como a segunda-feira foi absolutamente atípica, né? Não tem essa amarração com o passado, a não ser os modelos. Em relação aos modelos, ele tem todo um cabedal de perfil e de valores que são considerados no modelo pré-carga D100, tá certo? Então, esse dia 29 foi absolutamente, a segunda-feira, absolutamente atípico. Se você olhar, como eu falei, o dia sábado, foi o oposto, né? Você não tá, eu achei até que vocês iam falar mais do sábado que da segunda, porque o que aconteceu no sábado é o diferente, esse é o oposto da segunda. Então, não, isso foi realmente resultado aí dessa onda de calor, né? Esses dias que são atípicos, esse feriado no meio de semana aqui, na quinta-feira, praticamente a quarta-feira, praticamente um feriado também, além da segunda, sexta, sábado, domingo, tem todo o reflexo dessa semana, então isso infelizmente, houve esses dois desvios significativos, no sábado e na segunda-feira. Mas os dois demais dias, você pode observar que a assertividade da previsão de carga foi muito boa. Eu considero que o nosso desempenho, o desempenho da equipe nessa semana foi muito boa até então, né? Então, nós estamos muito preocupados, estava até muito preocupado com a carga mínima, né? Mas agora você vê que a carga máxima também teve aí um aspecto. Em relação, eu não consigo responder toda a pergunta, principalmente da primeira pessoa que perguntou, como repetindo, isso, por favor, que seja encaminhado aí para a programação, e fique bem claro. Previsão de carga é previsão de carga, a programação recebe os dados da previsão de carga e vai lá fazer a sua melhor forma, a melhor programação possível, tá bom? Basicamente é isso. Eu queria também falar sobre um outro assunto. O Douglas apresentou aquela questão do estudo que nós estamos começando a fazer, fizemos em relação à MMGD, e agora estamos começando a mexer também com essa questão da mobilidade elétrica. Foi encaminhado também da ONS para a ANEEL um documento chamado Avaliação do Arcabouço Regulatório frente aos impactos da mobilidade elétrica no perfil de carga do Sistema Interligado Nacional. Esse documento foi feito para a nossa área de regulação, com o nosso apoio, com a nossa ajuda, evidentemente. Não sei se vocês já tiveram conhecimento lá na ANEEL. Isso também vem, de certa forma, a ANEEL vem trabalhando com isso, já vem falando sobre essa questão dos impactos da mobilidade elétrica, né? E isso ajuda também a uma informação adicional também aí no setor para
esse tipo de hedge, que é um novo ator que já está aparecendo assim, né? Nós estamos começando a levantar assim com olhando alguma evidência na curva de carga, tá bom? Mas não se preocupe, isso vai ser objeto de estudo agora. Vamos levar a proposta, você tem, como o Douglas nos falou, eu vou estar repetindo o que ele está falando, levar ao CT-PMO-PLD e fazer lá junto com vocês aí uma avaliação da melhor forma de colocar isso no dia a dia, se for pertinente, evidentemente, tá? Bom, é isso. Boa tarde a todos e espero ter respondido. E fica aí que todos tenham um bom ano, né? Nós todos, né? Não vocês, nós todos, em conjunto, continuamos aqui para que, tentando, da melhor forma possível, prestar o melhor serviço, esclarecendo aquilo que vocês, por gentileza, por obséquio, que não consigam eh, eh, entender das nossas apresentações, que sempre são as melhores possíveis, tá bom? Ficamos à disposição, ok? Um abraço a todos. Obrigado, Fausto. A gente recebeu mais 3 perguntas da Laiana e do. Cadê? Laiana e do Eduardo Fonseca, do Bruno Belotti, que a gente vai deixar para o terceiro bloco, tá? Além disso, também a gente recebeu da Desirê Silva, parabenizando aí pelo estudo do RED. E depois a gente tem mais uma pergunta do Diogo Fausto, querendo saber onde acessa esses documentos. Se vocês puderem depois trazer essa informação. Essas últimas perguntas que chegaram, eu vou deixar para o terceiro bloco, para o finalzinho do terceiro bloco. Vamos dar continuidade agora, tá? Eu convido agora para fazer 2 apresentações, a gerência de programação mensal, a PRM, com intervenções energéticas relevantes e resultados do PMO. João Pedro, palavra é sua. Boa tarde, Léo. Vou compartilhar minha tela aqui. Material. Tudo que vocês já estejam vendo, tela cheia. Eu dou boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa reunião semanal da programação da operação. Eu vou começar com a apresentação das intervenções energéticas relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções realizadas em UGs de grande porte ou intervenções que alterem intervenções em UGs que acabem por alterar limites sistêmicos. Nessa semana de 3 a 9, nós selecionamos com esse critério apenas uma intervenção relevante, que é no Sudeste Centro-Oeste. É uma manutenção preventiva na UG9 de Itaipu, programada para o período de 5 a 23 de janeiro de 2026. Para o Sul, Nordeste e Norte, nós não obtivemos intervenções relevantes com esse critério que eu mencionei, mas é um período realmente com menos intervenções, historicamente, por conta da alocação de equipe. Passando para a segunda apresentação, eu trago aqui os resultados da revisão 1 do PMO de janeiro de 26, principalmente com os resultados da primeira semana, né, que vai de 3 a 9 de janeiro. Começando com os resultados, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul, e apresentaram um valor mais elevado no Norte. Foram observadas pequenas variações nos valores entre os patamares de carga, como eu trago aqui no slide, e o valor médio semanal ficou em R$ 289,25 por megawatt-hora no Norte, que é o mesmo valor da semana passada, e no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul, nós tivemos um valor de R$ 119,10 por megawatt-hora, que é um valor inferior ao observado na primeira semana da última revisão, que na verdade foi o PMO de janeiro. Ainda para essa primeira semana, nós observamos o atingimento do limite do FNES e do FNS mais FNES nos patamares de carga pesada e média. Agora, trazendo o despacho térmico comandado pelo modelo DECOM para essa primeira semana operativa, temos inflexibilidade declarada pelos agentes, vista aqui em verde escuro, e temos também indicação de despacho por ordem de mérito em todos os subsistemas na cor marrom aqui no gráfico. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto da ordem de 9.091 megawatts médios, sendo 6.996 por inflexibilidade e 2.095 por ordem de mérito, distribuídos entre os subsistemas, como trago aqui na tabela e no gráfico desse slide. E a gente sempre ressalta que os valores aqui apresentados desse despacho comandado pelo DECOMP são indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo B100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, temos as usinas AGNL, que são comandadas com 9 semanas à frente. Então, nessa revisão 1 do PMO de janeiro de 26, nós estamos indicando pelo modelo DECOMP o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 7 e 13 de março de 26.
E para isso nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi indicado o despacho antecipado para as UTS de Santa Cruz e Porto Sergipe, pois os benefícios de GNL calculados para o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste ficaram abaixo dos CVUs dessas usinas, como eu trago aqui na tabela. Para fechar, temos aqui uma apresentação dos armazenamentos dos subsistemas. Então, nos gráficos desse slide, temos as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês, em que nós temos cenários, nós trazemos a distribuição desses armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot. Para essa revisão, nós seguimos com a tendência de elevação dos armazenamentos em todos os subsistemas e observamos uma maior dispersão nos cenários do segundo mês para sul e norte. Passando para os valores em si, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste no canto esquerdo superior, nós temos o início com 42% de energia armazenada na primeira semana operativa, de acordo com os níveis de partida que foram informados pelos agentes, e devemos alcançar 52% ao final do primeiro mês. Já em fevereiro, os cenários indicam armazenamentos entre 54,9% e 74,8%. Para o Sul, o estudo se inicia com 72,1% de armazenamento e fecha o primeiro mês com 75,2%. Os cenários do segundo mês variam entre 50% e 96,3% de armazenamento. Nordeste, nós temos o estudo começando com 45,8%, fechando o primeiro mês com 53,2%, e no segundo mês, armazenamentos entre 52,5% e 79,6%. Fechando com o Norte, o estudo se inicia com 55,4% de energia armazenada e fecha o primeiro mês com 60,1%. Já o segundo mês, nós temos cenários com de 45,3% até 97,5% por lá. E nesse ponto eu concluo as apresentações de hoje, agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. E aproveito também essa oportunidade para agradecer a todos os agentes pela parceria ao longo do ano e desejar a todos que nos acompanham um excelente 2026. E aqui eu devolvo a palavra, Léo. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Agora, dando continuidade à nossa última apresentação, convido a Andressa para falar um pouquinho da política operativa. Andressa, a palavra é sua. Bora lá, boa tarde a todos. Meu nome é Andressa, né? Eu sou representante aqui da equipe de programação diária. E hoje a gente vai trazer os destaques aí da programação operativa nessa semana semana um pouquinho mais curta, né? Na semana aí de 27 de dezembro até o dia 30, né, de dezembro. Então, inicialmente, a gente traz a comparação entre os resultados do CMO, do DECEM e do DECOMP para essa semana de 27 a 30. No DECOMP, a gente observa uma média semanal de aproximadamente R$ 160 por megawatt-hora nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, e cerca de R$ 300 o megawatt-hora no subsistema Norte. No DECEM, de forma geral, a gente pode ver que os valores do DECEM ficaram próximos aos resultados do DECOMP, com alguns destaques, que é o CMO reduzido nos subsistemas, em todos os subsistemas, né, no patamar de carga leve, principalmente do sábado e do domingo, devido à redução de carga líquida. A gente observa também CMOs elevados nos dias 29 de dezembro, em todos os patamares, em todos os subsistemas, desculpa, devido à carga líquida elevada para esse dia. E as demais variações de CMO, né, uma pequena diferença aí entre o CMO do DECOMP e do DECEM, é devido ao detalhamento da carga, a composição da rede elétrica e a previsão das usinas não simuladas no modelo DECEM. Agora a gente traz a representação do CMO por barra para o dia 30, né, o dia de hoje, em formato de gráfico de boxplot para os 4 subsistemas. A gente observa que nenhum dos subsistemas apresenta dispersão nos resultados. No subsistema norte, o destaque que a gente traz são os outliers superiores entre 1 e 6 horas e a partir das 20 horas, que são para controle do fluxo de Lechuga-Equador, conforme atendimento, né, à instrução de operação normal. E os outliers que têm entre 12 e 14h30 são para controle do carregamento da linha de 230 kV, Barra do Peixe, Rio Verde, também atendendo a instrução de operação normal. O subsistema Nordeste não tem a apresentação de outliers. No subsistema Sul, os outliers inferiores, que surgem a partir de 1h30, é para limitar a geração da UHE Monte Claro para atendimento e intervenção. Isso no subsistema Sudeste, o destaque que a gente traz é os outliers com valor de CMO nulo, que é devido à limitação de geração do conjunto termoelétrico Interlagos, que é atendendo a intervenção, e os outliers que são apresentados entre 11h30 e 14h30 são para controle do carregamento da linha de 230 kV, Barra do Peixe, Rio Verde, também atendendo a instrução de operação normal.
Nesse slide, a gente traz também a representação do CMO por barra, também para o dia de hoje, o dia 30, mas com foco agora às 13 horas. E aí, só lembrando, né, como a gente faz todas as semanas, esse mapa, né, representa apenas 30% das barras que são mostradas no SIM, né? Então, no mapa que a gente trouxe em destaque é a elevação do CMO na região centro-oeste, e é devido ao carregamento das linhas de 230 kV barra do Peixe Rio Verde, como já foi comentado. A partir desse slide, a gente faz uma comparação entre o resultado do DECEM e o PDO para os 4 subsistemas. Então, iniciando pela geração hidráulica, em todos os subsistemas, a diferença é praticamente a política operativa. Então, a gente observa que dos subsistemas Norte e Nordeste, a geração do DECEM ela é inferior à geração do PDP o tempo todo. No subsistema Sul, ela é inferior também a maior parte do tempo, com exceção ao domingo, que foi o dia 29. E no subsistema Sudeste, a geração do DECEM foi superior à geração do PDP. Com relação à geração térmica, a diferença do PDP comparando com o DECEM é devido à declaração de inflexibilidade por parte de alguns agentes depois da publicação no DECEM, né? Então, essa inflexibilidade surgiu apenas para o pós-DECEM. E nos dias 29 e 30 de dezembro, é devido à exportação. E, além disso, durante todo o período também, houve geração térmica por razão elétrica para atender inequações no estado de Roraima. Aqui a gente traz o destaque do intercâmbio internacional, na semana, né, de 27 a 30. Mais uma vez, houve exportação comercial para a Argentina nos dias 29 e 30 e para o Uruguai no dia 29 de dezembro. As térmicas que realizaram essa exportação no dia 29 foram Três Lagoas, Termomacaé, Seropédica, Juiz de Fora e Nova Piratininga, e no dia 30 de dezembro, a usina de Três Lagoas. Com relação à resposta à demanda, para essa semana operativa, a gente teve um acionamento, né, no dia 29 de dezembro, no montante de 15 megawatts, na modalidade do D-1, e o valor foi de R$ 600 o megawatt-hora. Agora a gente apresenta o gráfico de balanço semanal, né, na programação, com as médias semi-horárias dessa semana, né, do dia 27 até o dia 30. Então, aí o gráfico superior para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode observar, né, o perfil importador de energia em todos os patamares. A gente vê que a geração é dimensionada para controle de nível e atendimento a ponto de carga, principalmente nas usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, e a exploração dos recursos das bacias do Rio Madeira e de Telespires. Com relação ao subsistema Sul, no gráfico de baixo, a gente vê que o perfil ele alternou entre importador e exportador de energia, e a geração foi dimensionada também para controle do nível dos reservatórios, especialmente nas bacias do Uruguai, e para atendimento a ponto de carga. Agora, no gráfico superior, para atendimento ao subsistema Nordeste, né? A gente vê que o subsistema Nordeste ele foi exportador de energia em todos os patamares, e a gente teve a operação hidráulica, principalmente na bacia do São Francisco, vamos dizer, oscilando, né, para atendimento tanto a ponto de carga, como para atendimento à máxima média mensal de Xingó, devido à regra estabelecida pela ANA, né, pela faixa de atenção do reservatório de Sobradinho. E para o subsistema Norte, a gente nota também ele exportador de energia em praticamente todos os patamares, fazendo a sua variação principalmente para atendimento à ponta de carga do SIM. Nesse slide, a gente apresenta a distribuição do balanço nesse período de 27 de dezembro a 30 de dezembro, por fonte de geração. E aí, o que a gente traz de destaque para nesse gráfico, né? O atendimento à carga nessa semana foi realizado 91% por fontes renováveis, sendo desses 35% de uma geração não despachada centralizadamente, né? Ou seja, de usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e a MMGD. Aqui a gente apresenta, né, a Aline já comentou no início do bloco, mas aí a gente apresenta também a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. A gente pode observar que os valores, assim como a Aline apresentou, né, eles estão estáveis, né, ao longo dessa semana, se mantendo praticamente até o próximo domingo, onde ele começa a levar. Então, o menor valor que a gente tem para esses dias é previsto para o dia 2, que é em torno de 7 gigawatts médios, e a maior média prevista é no dia 7, em torno de 12 gigawatts médios, né? Aí, com relação à importação de energia, né, para a próxima semana operativa, a gente tem a oferta de 5 blocos da Enel, e aí, com relação à semana passada, teve elevação de preços, porque a gente não tinha recebido a oferta semana passada, e com relação ao Uruguai, a gente recebeu os 9 blocos de importação,
pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e a Bolt. E também houve elevação do preço de todos os blocos. E agora a política operativa, né, para a próxima semana. O Norte, ele continua com perfil exportador de energia praticamente em todos os patamares para atendimento à ponta de carga. Ele tem a geração dimensionada, né, para atendimento a essa ponta. A gente tem o desligamento parcial da segunda casa de força de Tucuruí e o depressionamento do reservatório de Pimental para reduzir a disponibilidade de geração de Belo Monte durante esse período de final de ano, né? Com relação ao Nordeste, a gente mantém a operação minimizada agora do São Francisco, né, para atendimento às restrições da ANA, devido à faixa de atenção do reservatório de Sobradinho. Com relação ao Sudeste, a gente mantém a utilização dos recursos da bacia do Grande Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para atendimento à ponta, e a gente mantém, né, continua também minimizando as defluências de Jupiá e de Porto Primavera, para reduzir essa inflexibilidade hidráulica nesse período agora, de final do ano, e redução do depressionamento dos reservatórios do Grande e do Paranaíba. E, por fim, com relação ao Subsistema Sul, a gente mantém a geração dimensionada para controle do nível dos reservatórios, especialmente na bacia do Uruguai, e atendendo a carga sempre que possível e necessário. Com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada é prevista que ela se mantenha nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a gente tem baixa probabilidade de despacho térmico adicional para a próxima semana operativa. Com relação à EVT, a próxima semana tem expectativas de ocorrência de EVT, prioritariamente no período diurno. E com relação aos intercâmbios internacionais, a gente acredita que pode ocorrer intercâmbio condicionado à validação elétrica, e isso a gente vai acompanhando no dia a dia da programação. Aí, mais uma vez, a gente traz esse informativo, né? A gente tem trazido já há algumas semanas, é só com a lista de ofertas de usinas, né? Que tem as ofertas válidas até o dia 30 de abril de 2026, após a publicação da portaria lá do Ministério, a portaria de número 117, né? Que é a atualização da portaria 88. E seguem as ofertas válidas, né, das usinas de Porto Pecém 1, Maranhão 4, Maranhão 5, Nova Venécia 2, Canoas, Norte Fluminense. E aqui, por fim, a gente traz o slide, né, do Plano Emergencial de Gestão de Excedente de Energia de Distribuição. O alerta semanal a gente enviou ontem, então a gente traz aí para o destaque também para esse período de final de ano. Só lembrando que esse alerta semanal, ele é indicativo. A confirmação ele é realizada sempre pela equipe de programação no D-1 até às 14 horas, e é de responsabilidade das distribuidoras comunicar aos agentes de usinas tipo 3. Então, o que foi o alerta, né, para os próximos dias? Para quarta-feira, amanhã, a gente está trazendo o sinal verde, né, já foi até informado às equipes das distribuidoras através do chat, que para amanhã não haverá acionamento do plano, mas para a quinta-feira, que é o dia 1º de janeiro, né, a gente indica, né, um estado de atenção, então a gente está indicando esse sinal amarelo. A sexta-feira, a gente tem de novo baixa probabilidade de acionamento do plano, então a gente está indicando o sinal verde. E para o domingo, a gente volta novamente para o estado de atenção, né? Como já foi comentado também para a meteorologia, a gente tem uma previsão aí de baixar a temperatura, né, para o domingo, então a gente pode voltar novamente para esse sinal, esse estado de atenção. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje, com isso eu encerro minha apresentação, agradeço a todos e fico à disposição. Te devolvo a palavra, Léo. Muito obrigado, Andressa. Essa foi a nossa última apresentação. Com isso, a gente vai para o nosso último intervalo de 5 minutos. A gente volta para responder as perguntas que chegaram, tá? Então, até logo. Boa tarde, pessoal. Te volto agora para responder as perguntas que chegaram. Vou começar com a pergunta da Laiana Maia. Prezados, boa tarde. Poderiam esclarecer por que a usina Termopernambuco não foi despachada no dia 29 do 12, mesmo havendo indicação no DECEM, conforme observado no arquivo de saída, PDO Oper _term.dat, nas semi-horas de 39 a 40, o CMO foi de 943,46, estava superior ao CVU de 858,59. Neste caso, a usina não deveria ter sido despachada pelo critério de Unit Committee, senão, qual é a prerrogativa que justifica o não despacho da usina? Para responder essa pergunta, eu peço o auxílio da Andressa. Andressa, a palavra é sua. Obrigada, Léo. Laiana, obrigada pela pergunta. Na verdade, esse despacho ele veio pelo modelo DECEM, né? De fato, como você observou com relação ao CMO,
mas o modelo DCEM colocou o mérito nessa usina, mas ele mesmo optou por não despachar a usina, e aí provavelmente por alguma análise de unit commitment térmico dele, né? Então tem as rampas de acionamento, a rampa de desligamento, o T1 da usina que é de 12 horas, então o próprio modelo DCEM optou por não despachar ele. E aí no pós-DCEM, o que é que a gente faz nessas situações? A gente aplica o colchão de off para a usina, que aí foi o que foi feito. E aí, só uma ressalva, então, só para complementar a pergunta do Renato, Léo, do bloco anterior, né, que o Fausto completou, o Fausto já respondeu, e aí só dando um pouco do viés aí da programação diária, de fato, aí, como foi comentado, Renato, o CMO ele elevou devido à previsão de carga, né, a gente teve uma previsão de carga mais elevada, né, como o Fausto já comentou, e aí, principalmente devido ao horário de ponta de carga, né, a consequência é que o CMO acaba subindo, né, ele busca recursos para atender essa previsão de carga. E aí, por esse motivo, sim, o CMO elevou aí no modelo D100. Obrigada, Obrigado, Léo. obrigado, Andressa. Ainda tem mais uma pergunta para você. A pergunta é do Péricles. Péricles Pinheiro. Uma última pergunta seria sobre a rampa hidráulica. 19 de janeiro de 25, tivemos uma rampa de hidro de 45 gigas. Qual a estimativa para o próximo período de baixa produção de geração eólica? Andressa, você consegue ajudar a gente com essa pergunta? Sim, com certeza. Bora lá. Obrigada, Pérez, pela pergunta. Isso eu diria que é uma pergunta difícil de responder, Péricles. Assim, essa rampa que foi feita em janeiro desse ano, né? Foi, como você já comentou, a gente está no período período iniciando, né, ali o período úmido, então a gente está, vamos dizer, organizando, né, essa parte de despacho hidráulico ainda, recuperando os reservatórios, e a gente é um período de escassez do recurso de eólica, né? Então, muitas vezes é necessário a gente fazer uma rampa hidráulica, assim, bastante elevada. Como a gente já comentou, para a próxima semana operativa, é previsto que a geração eólica ela se mantenha baixa, né? A previsão é de subir aí lá no fim do horizonte, né? Quase 9, 10 dias à frente, onde a gente tem uma maior incerteza dessa previsão. Então, a gente tem que acompanhar o que vai acontecer ao longo desse janeiro, se essas eólicas vão ficar, de fato, mais baixas, se a carga vai ficar mais alta, e aí essa rampa de hidráulica é consequência disso, né? Da previsão de eólica e da previsão de carga para os próximos dias. Obrigado, Andressa. Agora chegou uma pergunta do Eduardo Fonseca. Prezado, solicito esclarecimento quanto ao procedimento a ser adotado pelo ONS em relação à restrição de hidrograma da UHE Belo Monte, após o cadastro do agente referente ao FSH número 9347. Nesse contexto, poderia informar se, para o ano de 2026, será mantida a utilização do hidrograma B no modelo DECOMP, ou, caso a FSH seja homologado ou aceita, essa passará a ser empregada pelo operador na modelagem no DECOMP, eventualmente no modelo D100, ou se sua aplicação se restringirá apenas ao modelo D100. Eduardo, eu vou responder a sua pergunta, tá? Hoje a gente tem duas declarações do agente lá de Belo Monte quanto relação ao hidrograma que será utilizado no ano de 2026. Como você falou, tem a declaração 9347 e tem a declaração 9229, tá? Essa declaração, de fato, representa o hidrograma B, que é a sua pergunta, e esse já está sendo representado no DECOMP. Tanto esse FSH 9229 é o FSH que representa o hidrograma B nos modelos do ONS, tá? Tanto o DECOMP quanto o D100. E essa declaração se trata da defluência média mensal, tá? Então, ela faz exatamente a menção, ele traz exatamente a modelagem da defluência média mensal. O FSH que você menciona na sua pergunta, o 9347, ele só é modelado no D100 porque se trata da defluência mínima que pode ser praticada, defluência mínima instantânea, e por isso só pode ser modelado, só pode ser considerado no modelo D100, tá? Então, para sua pergunta, o hidrograma B, por hora, é o que a gente tem informação declarada pelo agente, que vai ser utilizado aí no ano de 2026, sendo representado aí pela UFCH 9229, tá bom? Seguindo aqui com as perguntas, eu vou convidar o Douglas para nos auxiliar com as respostas agora. Vou fazer a leitura da pergunta do Bruno Belotti, perdão. Boa tarde. Pessoal, os dados divulgados no dia 5/12 do Plano 2026-2030 foi encaminhado um PDF atualizando os 5 anos de previsão de carga de Roraima. Entretanto, tanto no DEC preliminar quanto no DEC definitivo do New Wave, os valores constantes para os 5 anos no C_ADIC permaneceram iguais aos do ano passado, sem atualização. Dessa forma, qual das duas informações estariam errada? Fiz uma pergunta no PMO, mas a resposta da Marcela foi no sentido que o agente poderia atualizar os dados. Sim, mas apenas os 2 primeiros meses, não os 5 anos. Poderiam me responder?
Douglas, você consegue nos ajudar com essa pergunta? Consigo sim. Boa tarde novamente, Leonardo. Boa tarde, Bruno. Vamos lá, realmente, no PMO nós tínhamos entendido que a sua pergunta era sobre a atualização dos 2 primeiros meses. Mas ao analisar as figuras que você nos encaminhou aqui via central, o que acontece, Bruno, é que no PDF que sai no Plan é representado a carga global e no CAD que é representado a carga CMMGD de Roraima. Por isso que você observou essas diferenças em todo o horizonte de estudo. Então, a resposta era basicamente essa, tá bom, Bruno? Obrigado, Douglas. Tem mais uma pergunta agora do Diogo Almeida. Onde podemos acessar os documentos que o Fausto comentou na resposta dele? Boa Douglas? tarde, Diogo. Os documentos ainda não são públicos, mas nos envia um e-mail aqui via relacionamento.agente, que nós te encaminhamos esses documentos, ok? É, Outra pergunta para você, Douglas, agora do Péricles. Eu gostaria de saber como podemos obter os dados de curva líquida no site do ONS. Você consegue nos ajudar, Douglas? Consigo sim, vamos lá. Pericles, eu vou entender essa sua demanda de curva líquida como carga CMMGD. Se for isso, na nossa API de disponibilização da carga global nos dados abertos aqui do ONS, existe uma coluna lá que é val carga CMMGD. Então você consegue obter essa informação de lá. Se você também pegar nessa mesma API o val carga cons, que é a carga consistida, menos o val carga MMGD, que é a parcela de carga atendida pelo MMGD, tu vai chegar no mesmo valor de val carga sem MMGD. Se não for essa a sua dúvida, eu sugiro que você nos informe via relacionamento.agente com maiores detalhes para que nós possamos te auxiliar. É isso, Leonardo. Obrigado, Douglas. Uma última pergunta para você, do Péricles Pinheiro. O site da ANEEL, desde setembro, não tem atualizado os dados de potência instalada de MMGD fotovoltaica. O ONS sabe qual é a potência instalada total em 31/12? Douglas, você consegue nos ajudar? Bom, consigo sim. Realmente, Pericles, a ANEEL passou por uma atualização em seu sistema e acabou provocando um delay nessa atualização de dados. Só que nós não utilizamos outra fonte, dado que o site da ANEEL é a informação oficial que nós utilizamos e temos adotado em nossas notas técnicas e tudo mais. Sobre a sua pergunta da potência instalada em 31/12, nós temos uma expectativa de potência instalada, uma previsão, mas não sabemos se vai se verificar aquilo. O que acontece Péricles, que nos nossos estudos, se você teve a oportunidade de ler os relatórios técnicos, tanto fase 1 quanto fase 2 do GTMMGD, nós adotamos sempre 2 meses anteriores ao PMO de referência como base da potência instalada, justamente para tentar evitar esse delay de atualização da ANEEL. Atualmente está basicamente todo dia, né? Mas antigamente demorava um pouco mais. E com essa utilização de 2 meses anteriores, nós evitamos aí, caso não exista alguma atualização nesse curto período, e não traz erros ou não propaga o erro em nossos estudos. Espero ter conseguido ser claro. Eu vou resumir mais uma vez: nós não utilizamos outra base e a potência instalada em 31/12 que nós vamos utilizar é a mesma informação que tem disponibilizada na ANEEL, que é a nossa fonte de informação oficial. É isso. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Douglas. Agora a gente tem mais uma pergunta, que veio, a pergunta do Diogo Almeida, chegou no momento em que o João estava apresentando, então a gente entende que essa pergunta faz ali menção à apresentação do João. Pessoal, por que o deslocamento do norte? João, você consegue explicar um pouquinho para a gente? Vamos lá, Léo. Boa tarde, Diogo. A gente está entendendo que a tua pergunta é relacionada ao CMO que eu apresentei, né, naquele mapinha dos subsistemas, em que eu falei que o CMO do norte está deslocado, está mais alto que dos demais subsistemas que estão equalizados. Isso se deve a restrições elétricas que são representadas no modelo DECOMP, que são internas ao subsistema norte. E essas restrições elétricas que a gente representa no DECOMP estão modelando justamente a parte de Roraima, a região de Roraima. E o atingimento dessas restrições faz com que o CMO seja dado pelo CVU de Jaguatirica, que é o próximo recurso a ser acionado, e essa é a definição de CMO. Então, é por conta disso que a gente está percebendo esse descolamento do norte em relação aos outros subsistemas. Tá bom? Obrigado pela tua dúvida. Obrigado, João. Fazer a última leitura aqui da Yolanda. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber se há alguma previsão de solução para o problema do carregamento da transformação na subestação Rio Novo do Sul. Conforme observado, a subestação vem operando de forma recorrente, próximo do seu limite, o que tem resultado em cortes de geração, afetando de maneira significativa principalmente os geradores eólicos.
Yolanda, infelizmente, a gente não conta com nenhum profissional aqui da diretoria de planejamento, então a gente pede que você encaminhe a sua pergunta via central de relacionamento, relacionamento.agente@ons.org.br, que assim que possível será respondida, tá bom? A gente está encaminhando agora para o fim da reunião. Eu gostaria de agradecer a participação dos meus colegas do ONS, aqui dos colegas que estiveram apresentando. Gostaria de agradecer a atenção de todos. A nossa próxima reunião acontece na próxima sexta-feira, dia 9 de janeiro. Na mesma horário, às 15 horas, e gostaria de deixar um bom 2026 aí, que seja um ano de muita paz, muita luz e muita energia para todos vocês, tá bom? Para todos nós. Agradeço, tenham um ótimo finzinho de ano aí e final de terça-feira, tá bom? Obrigado, tenham um bom dia para vocês.